Amados e amadas, irmãos e irmãs, queridos, hoje eu quero falar da grandeza de Deus. Você já parou para pensar na grandeza de Deus? Muitas das vezes não, né? Às vezes a gente fica olhando muito para o problema e não olha como Deus é grande, como Deus pode fazer tudo. Olha, começando aqui pela palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 1. João, o Evangelho segundo João. Diz assim, ó. A encarnação do Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então, amados, você vê, às vezes a pessoa pergunta, quem criou Deus? E a resposta é simples, ninguém criou Deus. Deus existe sem nenhuma causa. Ele sempre existiu e não há como ele não existir. Só faz sentido a gente perguntar quem criou o universo e as coisas que existem dentro dele. Então, amados, olha só, você não tem que perguntar quem criou Deus. Porque Deus mesmo ele fala na Bíblia que antes que tudo existisse, ele já existia. Antes dele não houve outro, e nem depois haverá. Ele é o princípio e o fim. Então, por aí você tira a grandeza de Deus. Você começa a imaginar a grandeza de Deus, né? E também, você vê que no livro aqui de Jeremias, no capítulo 49, versículo 19, ele diz aqui, ó, pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que poderá resistir? Então você vê, amados, o próprio Deus, ele fala aqui no livro de Jeremias, no capítulo 49, versículo 19, ele diz assim, ó, pois quem é semelhante a mim? Quem pode ser semelhante a Deus? Ninguém. Quem me pedirá contas? Quem vai pedir contas para Deus? Quem? Ninguém. E quem é o pastor que me poderá resistir? Quem é que pode resistir a Deus? Também ninguém. E também aqui no livro de Jeremias, ó, isso aqui é só para você ter uma ideia da grandeza de Deus. No capítulo de Jeremias também, no 49, né, versículo 49, ele diz também assim, ó, capítulo 49, versículo 39, ele diz assim, ó, nos últimos, isso é Deus falando, o Deus dos exércitos, o Criador de todo o universo. Nos últimos dias mudarei a sorte, diz o Senhor. Então, amados, você vê, Deus, ele tem o poder de mudar a sorte de qualquer pessoa, a sua, a minha. Ele tem o poder. Você entende? Que ele tem o poder para mudar a tua sorte. Tem gente que fala assim, mas eu nasci, eu não tenho sorte para isso, eu não tenho sorte para aquilo. Ou tem gente que, eu já ouvi até pessoas falar assim, porque você nasceu com sorte tal, que não foi uma boa sorte para você. Pois é, se você não tem boa sorte, Deus tem o poder de fazer a tua sorte mudar para uma boa sorte. Entendeu? Porque ele mesmo diz, ó,
nos últimos dias mudarei a sorte. Claro, se ele vai mudar a sorte, Deus só faz coisas boas. Ele é bom o tempo todo, ele quer mudar a sua sorte para uma boa sorte. Isso se você se voltar para Deus. Porque Deus, ele não vai fazer nada na vida de quem não buscar ele. Se você não busca Deus, como é que você vai querer que ele mude a tua sorte? Se ele faz todas essas coisas aqui, é para aqueles que têm ele como Deus. E quando a gente tem Deus como Deus, a gente faz a vontade dele, a gente vai buscar ele na igreja, a gente vai ouvir a palavra dele, a gente aceita ele com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Claro, porque você fala assim, então eu vou querer mudar, eu vou querer que Deus mude a minha sorte, tá, e o que você vai fazer para isso? Você tem que fazer a sua parte. Ele mesmo diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Você acha que é fácil mudar a sorte de uma pessoa? Deus não faz mágica, ele faz milagre. E milagre é um processo. Você tem que ser perseverante, você tem que buscar a Deus, você tem que ler a palavra de Deus. Não é do dia para a noite. Tem bênçãos que você vai receber logo de imediato, mas tem bênçãos que é com a sua perseverança. E a bênção que você recebe com perseverança de buscar a Deus, ela é estabelecida e ninguém tira ela de você. E aqui diz mais, no capítulo 50, diz assim, naqueles dias, versículo 4, capítulo 50, versículo 4, diz assim, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, e virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. Você tá vendo, até que ele diz, ele sabe o tempo, ele sabe o momento, ele sabe a hora, ele sabe tudo. Ele diz que os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor. Ele sabe quando é que a pessoa vai buscar a ele. Então, ele também diz aqui, no versículo 6 do capítulo 50, versículo 6 de Jeremias, diz assim, o meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar e as deixaram desviar para os montes. Do monte passaram aos outeiros, esqueceram-se do seu redil. Todos que as acharam, as devoraram e os seus adversários diziam, culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor. A morada da justiça é contra a esperança de seus pais, o Senhor. Amados, eu já vi uma vez uma mulher, ela chegou para mim e disse assim, desculpa, eu não acredito em Deus, porque por que acontece às vezes coisas muito ruins com as criancinhas? O que as criancinhas têm culpa se elas são inocentes? Sim, eu falei para ela, elas são inocentes. Mas muitas das vezes a culpa é dos pais. Por quê? Porque se você tem seu filho, sua filha, e você não busca Deus para ele te dar proteção, para ele guardar, para ele desviar sua filha, seus filhos do caminho para fazer uma pessoa bem-sucedida em tudo que fizer, se você não pede pelos seus filhos, quem é que vai pedir? A Deus. Então eu falei para ela, Deus não tem culpa de nada disso, ele é o tempo todo bom. Deus, ele é o tempo todo bom. Deus é o próprio amor, a própria bondade. O ser humano é que rejeita a Deus. E tem muita coisa de ruim que acontece na vida da pessoa por ela rejeitar a Deus, né? Geralmente você vai falar de Deus, as pessoas não querem saber de Deus, sabe? Desprezam a Deus, não querem saber. Você insiste, olha, vá buscar a Deus e fala e prega a palavra de Deus. E tem muitas que ficam com raiva, né? Essa moça mesmo estava lá na parada, moça não, a senhora, né? Ela e outra, ela falando contra Deus, até chateada comigo.
E culpando a Deus, eu falei, Deus não tem culpa de nada não. Quem faz as coisas ruins que você vê nesse mundo é o Satanás. Tudo que não presta que você vê nesse mundo, quem fez foi o diabo. E as obras que são boas, quem fez foi Deus. E Deus te dá o livre-arbítrio. Então, amados, eu sempre prego esse vídeo falando para abrir os olhos de você que está assistindo. Porque muitas vezes a pessoa não consegue entender isso. Eu vejo tanta gente culpando a Deus, sabe? E cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Todo pecado terá perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não. Então, às vezes, você abre a boca e culpa a Deus, que Deus é esse. Que a culpa é sua, por você não ir buscar a Deus. Essa é a verdade. Porque o momento que você busca a Deus, Ele vai te abençoar. Porque Deus não é mentiroso, que promete e não cumpre. Ele vai te abençoar. Tem bênção que você não vai receber de imediato, vai ser com a perseverança. Mas tem bênçãos que já vai ser de imediato. E se você duvida dessa palavra, faz um teste. Vai para uma igreja, sabe? Fala assim, meu Deus, nesse eu vou. Se não acontecer nada, eu também não vou mais para a igreja. Claro, porque Deus, Ele também não quer, sabe? Ele fala que você tem que buscar primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas já que você tem essa dúvida no coração, Deus, Ele é tão bom, Ele é tão nobre, Ele é tão misericordioso, que muitas vezes a pessoa vai para a igreja sem mesmo crer, vai tipo assim, eu quero ver se Deus vai fazer esse milagre mesmo. Aí Deus faz você provar um pouquinho do poder dele. Porque minha irmã e meu irmão, depois que você provar um pouquinho do amor desse Deus glorioso, você nunca mais vai deixar ele. Aí depois você vai começar a perseverar, e aí Deus vai abençoar até 1000 gerações, porque está na palavra de Deus, que aqueles que buscam a Deus, Deus vai abençoar até 1000 gerações, aí vai abençoar os teus filhos, teus netos, os filhos dos teus netos, e até 1000 gerações. Aí nunca mais você vai falar, por que Deus fez isso, não foi ele, foi Satanás, e por você rejeitar a Deus. Porque o momento que você buscar a Deus, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. E você vai glorificar o nome do Deus Altíssimo, o único digno de toda honra, todo louvor, toda glória e toda adoração. Porque todas as coisas são para Ele. Foi somente Ele que fez todas as coisas, e não há um Deus maior do que Ele, nem mais poderoso do que Ele, e que nem se iguale a Ele. Ele é o único Deus. Ele, antes de existir tudo, Ele já era Deus. Ele continua sendo Deus, e Ele sempre será Deus pela eternidade. Para a glória de Deus, pelo século dos séculos. Amém e amém. Deus abençoe e fica com Deus.